Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Jesus Cristo é o Senhor. Chegamos no domingo do nosso alimento diário, semana 1. O tema é a Igreja, o Luna e Baluarte da Verdade. Lê uma oração, 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes sé a justiça, a piedade, a fé, o amor, constância e mansidão. O tema desse domingo, um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Vejamos em que item no viver normal da igreja, cotidiano nas reuniões. Devemos ser homens e mulheres de oração, e esta ou não do nosso governo, de orar por ele, interceder por ele. O segundo ponto está relacionado, um varão deve orar e umas mulheres devem se vestir, né? Um veste adequada. Essa porção, irmão, também contém uma orientação muito prática para a ordem de viver normal, nas reuniões, para a vida cotidiana, nosso viver contínuo, as pessoas. O outro item nós podemos abordar em 1 Timóteo de 3, de 1 a 11, né? Os presbíteros e diáconos. Paulo devenda uma série de recomendações aos presbíteros, diáconos e diaconisas. Não há, no entanto, presbítera na igreja, apenas presbítero. Louvado seja o Senhor. Então, Paulo dá muitos ali advertência como governe bem a própria casa e os filhos, sobre a disciplina, um respeito. Vários itens que Paulo fala, né? E aborda ali em 1 Timóteo. Outra orientação que Paulo dá é proceder na casa de Deus. Isso está em 1 Timóteo 3, 24. E diz, escreva estas coisas esperando te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus. Era como Paulo dissesse, estou ensinando a você, Timóteo. Como fazer as coisas, procura ser bem prático. Nessa epístola existe a revelação e visão, mas também procedimento, orientação prática no serviço à casa de Deus. Também Paulo trata nesse versículo de 1 Timóteo 3, de 1 a 13, a questão, né? Como cuidar das pessoas de diferentes idade, dos irmãos idosos, das mulheres idosas, das irmãs, dos irmãos. É um trecho sobre a viúva. Então, muitos procedimentos, e Paulo mostra aí como deve, né, cuidar dos irmãos. Como também cuidar dos presbíteros e não tem um bom testemunho. Tudo isso Paulo aborda a questão da finança, a questão dos seus servos, com seus senhores, a questão do dinheiro. Tudo isso Paulo aborda nesse versículo, né? Orientação de como devemos proceder na área de Deus. E o tema mais importante, irmão, está em 1 Timóteo 3, 15, ele fala, para se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus e a igreja do Deus vivo, o luna e baluarte da verdade. Louvado seja o Senhor. Isso é um ânimo, é como devemos proceder. E a igreja é um grande mistério da piedade, irmão. A igreja está aí ontem ministério da iniquidade, pois ele é o mistério da piedade. É o mistério que expressa a Deus. Jesus era Deus manifestado na carne. Se alguém quiser ver a Deus, precisa ir a Jesus. Hoje a igreja é um mistério da piedade, ou seja, a manifestação de Deus na carne. Se alguém quer ver Deus, hoje tem de ir à igreja. Louvado seja o Senhor. Finalmente chegamos ao sexto item, a exaltação às pessoas. Um bom ministro de Cristo. E um bom ministro de Cristo. Todo versículo falado, esse é um bom ministro, né? Tem vários itens, um servir o Senhor, cuidar dos idosos, cuidar das irmãs. Mas um bom ministro de Cristo alimenta com as boas palavras, da fé, da boa doutrina. E tem seguido. Isso é a questão do bom ministro. Como diz ali, 1 Timóteo 4, 6. Expondo estas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, este tem seguido. Senhor Jesus, isso é um bom ministro. Um bom ministro se alimenta da palavra da fé. Senhor Jesus. Então, um bom ministro, primeiramente, precisa se vacinar para poder vacinar as pessoas. Ou precisa primeiro aprender para depois ensinar as pessoas. Isso é um bom ministro de Deus. Louvado seja o Senhor. E um homem de Deus. Um homem de Deus, Paulo diz, tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes é a justiça, a piedade, a fé, o amor, constância e a mansidão.
Combate o bom combate da fé. Toma-te posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e fizeste boa confissão perante muito testemunha. Então o homem de Deus, ele foge das coisas da carne, mas ele segue a justiça, a piedade, a fé e o amor. Então o homem de Deus é um homem de oração, e foge dessas coisas, tudo é da carne. E nessa manhã o Senhor possa nos abençoar. Gostaria de orar por vocês. Senhor Jesus, nessa manhã abençoe todo homem e mulheres de Deus. E nessa manhã seja iluminada em relação ao seu viver, o seu proceder, o seu estado, e possa ser abençoado em tudo que fizer. E tudo que eles fizerem, façam em oração. Nessa manhã nós abençoamos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.